Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem, que tenham tido um bom recesso escolar. Já estamos de volta, né? Nossas aulas de história. Então, nesse segundo semestre, que nós tenhamos aí muitas oportunidades de aprender e aprender juntos. Então, vem comigo, porque com certeza vocês estão muito prontos, porque renovar as energias desse recesso. Concorda comigo? A aula de hoje ela é parte daquele pacotão de aulas de revisão, né, de correção de roteiros de estudos que nós iniciamos antes do recesso escolar. Já fizemos uma aula do roteiro de estudo de absolutismo, de reforma e contra-reforma, do capítulo 10 de África, onde tratamos dos reinos Mali, Congo e Angola. E agora vamos fazer uma revisão do roteiro, uma aula da correção de aula, né? Uma aula de correção de exercícios do roteiro de estudos do capítulo 11, que trata da África Centro-Ocidental no tempo dos escravos. Também, como no capítulo 10, corresponde ao tempo dos escravos, mas dessa vez haveremos de tratar dos reinos de Yorubá, Fons, Gegé e Haússás. Esses reinos todos tem relação com o Brasil, tendo em vista que nossa ancestralidade africana ela é muito presente, está muito presente nesses povos e destes todos, especialmente os povos iorubás, ok? Então vem com a professora para iniciarmos então essa aventura pela África. A pergunta diz assim: explique qual é a relação histórica entre os povos da África Ocidental e os europeus. Ai, professora, eu não sei mais o que é uma África Ocidental. Vamos lembrar comigo? Olha o mapa. Acompanha. Opa, a professora não quer voltar do recesso também, gente? Será? Olha, o meu computador não quer voltar do recesso, né? Então vamos lá. Olha só. Ai, vai lá, seleciona. Bom, vamos lá. Então, só para lembrarmos o que é essa África Ocidental, tá? Em roxo nós temos, olhando o mapinha, acompanha com a gente. Em roxo nós temos a África do Norte ali, lembrando que essa África do Norte ela tem uma presença muito grande dos povos muçulmanos, e essa África do Norte sofreu esse impacto do islamismo, então é muito muçulmana. Essa região da África, inclusive nos dias atuais, está presente nela a religião islâmica. Em amarelo mostarda, nós vamos ter a África Ocidental. Essa África Ocidental nos interessa porque a pergunta diz qual é a relação histórica entre os povos da África Ocidental, esses povos, e os europeus. E a relação presente a gente vai ver, mas é só para lembrá-los. É nessa África Ocidental que nós temos presente ali o reino Mali, que muito nos interessou e nós estudamos bastante, é um reino muito curioso. Em rosa nós temos a África Central, que acompanha o mouse da professora, e aqui nessa África Central nós estudamos aí o reino da Angola, o reino de Congo e a presença importante da rainha africana, tá? Em roxo, um pouco mais clarinho, nós vamos ter a África Oriental e em vermelho a África do Sul. Só para lembrar, então vamos para a resposta. Que resposta é essa? Qual a relação histórica entre os reinos da África Ocidental, tá aqui, e europeus? Vamos lá? A relação é que eles articulavam, deixa eu me mudar aqui de canto. Opa, tá difícil hoje, hein, galerinha? A relação é que eles se articularam para negociar pessoas escravizadas a serem levadas para a África. E eu trouxe um mapinha, então, dessa relação, olha só. Olha a quantidade de pessoas que saíram aqui da África Ocidental para o Brasil, olha só. Olha a quantidade de comunidades, né, de comunidades africanas envolvidas e muito presente aqui no processo de escravização, tá? Olha a quantidade, pensando África Ocidental, tá? Da África do Sul nós temos essa presença, e da África Centro-Ocidental, né, África Ocidental, também uma relação de escravidão, mas nada comparado com a África Ocidental. Avancemos então. Como estavam organizados politicamente os povos de língua iorubás.
tá? Como eu disse ainda há pouco, o reino de Yorubás é um reino que muito nos interessa, porque nossa ancestralidade africana está ali muito presente nesse reino. Eu trouxe um mapinha para que vocês só relembrem aí, porque essa imagem é uma imagem bem bonita mesmo do reino de Yorubás, né? Os povos Yorubás. No mapa nós temos, dá para a gente ver um pouquinho dessa herança. Olha só, em verde são os sudaneses, ali naquela região que mais compreende o reino do Mali. Pensando os povos, tá? Nós estamos aqui nesse amarelo, nesse mais amarelo caque, né? Os bantos, os berberes está aqui ao norte, né? Eram povos migratórios e islâmicos. Nós temos aqui a distribuição dessa população, né, desses povos de língua iorubás. Vamos lá avançar então, como estavam organizados politicamente, né? É a pergunta. Eles estavam politicamente organizados em cidades, em reinos, cidades, estados e aldeias. Eles não faziam parte de um grupo, um grande reino centralizado. Vamos lá entender isso. Os povos iorubás, diferentemente do que aconteceu com o reino Mali, deixa eu só ampliar para falar com vocês e vocês entenderem bem. Diferentemente do que aconteceu com o Império Mali, os povos iorubás, assim como aconteceu na Grécia Antiga, eles estavam organizados em cidades-estados, ou seja, essas cidades, elas tinham poder, elas estavam organizadas, elas eram independentes entre si, e eles tinham cidades e estavam divididos em cidades religiosas e cidades políticas. Então, os povos iorubás tinham uma organização política muito diferente daquela vivida, por exemplo, no Congo, na Angola e especialmente no Mali, tá? Os iorubás estavam organizados em reinos, cidades-estados e aldeias, repetindo, reinos, cidades-estados e aldeias, tá? Só para lembrá-los disso. Eram independentes, não tinham poder centralizado, como por exemplo no Congo, na Angola e no Império Mali, onde uma pessoa tinha o poder sobre os demais. Ficou claro, galerinha? Então, assim, isso é muito importante que vocês observem. A pergunta 3 disse: o que existe em comum entre os Oiós e os Benins? Vamos lá para a resposta, pensando que todos esses povos têm relação conosco por conta da nossa ancestralidade africana. Bom, o que é de comum entre os Oiós e Benins? A língua. Todos falavam iorubás. Então, como se caracteriza os iorubás? Os iorubás eram uma multidão de povos, né? Vários povos distintos, com culturas distintas, com economias distintas, mas que tinham em comum, um ponto em comum, o idioma. Então, o idioma, sim, marcava esse ponto em comum entre aqueles chamados iorubás. Lembrando que Iorubá não é uma cidade, mas uma população que fala esse idioma. Eles estavam organizados em cidades distintas, ok? Então, a língua, sim, todos esses povos falavam os iorubás, embora os dois primeiros tenham se constituído em reinos e os últimos ali em aldeias sem poder centralizado. Pergunta 4. Dê pelo menos 2 razões para o enfraquecimento do Império Oió no início do século XIX. Nós já estudamos esse povo, tá? Qual a razão, né, que levou ao enfraquecimento desse império? Qual foi? Lutas internas, isso acontece entre os povos, tá? Lutas internas entre os chefes para tomar o poder do Alafim e a revolta dos povos vassalos contra o domínio de Oió. Lembrando que, assim como aconteceu na Europa, os africanos também tinham aí os seus povos, tinham aí os seus vassalos, ou seja, aldeias ou povos que eram dependentes de um reino, de um império. Pergunta 5. Qual a finalidade das feitorias europeias construídas do século XV ao XIX na costa atlântica da África? Se você esqueceu o que é... Ai, professora, nem sei mais o que é feitoria. Vamos lembrar. As feitorias eram entrepostos comerciais fortificados, ou seja, entrepostos comerciais guardados aí militarmente ou por soldados ou por encarregados e assim, etc. Então, essas feitorias eram como se fossem grandes galpões, né?
Entrepostos era um posto comercial, eram grandes galpões de comércio organizados com uma finalidade que seria guardar essa mercadoria extraída da África ou do Brasil. O Brasil, ao longo da costa brasileira, também estava ali repleto de feitorias, onde se guardava na costa, né, na beira da praia, por assim dizer, esse material recolhido e que seria enviado para a Europa. Do mesmo modo na África. Acompanhe o mapa com a professora, por favor. Olha só. Nós temos aqui feitorias, tá aqui nesse verde quase clarinho, feitorias, capitanias e em vermelho escravos, é o que nos interessa. Então, olha só, aqui em Arguinha, feitorias, feitorias, olha, tudo isso aqui são feitorias. Capitanias, nós vamos ter a capitania e governança de Luanda e de Luanda apenas, porque também aqui são feitorias. Veja que a quantidade de entrepostos, e nessas feitorias os africanos não mandavam madeira como nas feitorias brasileiras, eles mandavam pessoas, né, eram escravos. E os postos de vendas de escravo, olha só, perto das feitorias nós vamos ter aqui entrepostos para vendas de escravos também. Olha aqui Moçambique, no Reino do Congo e nos reinos iorubás, e acabamos de falar sobre eles, né, sobre esses reinos e a quantidade de pessoas que foram vendidas como escravas para a Europa e as Américas, tá bom? Essa imagem é bem legal, só para lembrar que entreposto, feitoria é um entreposto comercial fortificado, ou seja, guardado, eles estavam aí protegidos pelas coroas. Então, qual era a função? Vamos voltar para a pergunta que a professora já falou bastante. Qual a finalidade das feitorias? Recolher homens e mulheres escravizados, foi o que eu disse, né? Negociados com os comerciantes europeus as feitorias para esperar os navios. Era só isso. Era uma espécie de depósito onde se colocava mercadoria, sendo objetos ou pessoas na condições de escravos. Qual a relação, né? Qual o papel da guerra no comércio do Atlântico, no comércio atlântico de escravos? Deixa eu voltar aqui nesse mapa para vocês lembrarem disso. Por que a gente está falando comércio atlântico de escravos? Porque a escravidão ela foi feita pelo Oceano Atlântico, tá bem aqui, ó, banhando a costa da África, do continente africano, tá? Já perguntamos qual a relação, qual o papel da guerra no comércio do Atlântico de escravos, né? A guerra era a principal forma de conseguir prisioneiros que seriam negociados como escravos e transportados pelo Oceano Atlântico, tá? Então a guerra foi usada não para proteger o território, mas para escravizar pessoas, capturá-las. Eu já falei em outras aulas, em aulas anteriores, que a escravidão ela não foi um ato voluntário, as pessoas não se voluntariaram, eles foram capturados ou vendidos, e isso é sumariamente desumano. Relacione o tráfico de escravos com o poder centralizado dos reinos da África Ocidental. Lembrando que quando falamos de Ocidente, estamos falando daquela região da África que corresponde ao reino do Império Mali. Gente, é importante se ligar com isso, tá? Mapas são comuns de serem cobrados em AES. Então é importante, quando a professora pensa e apresenta um mapa para vocês, se liguem, prestem atenção, tentem aprender o que seria Ocidente e Oriente, se localizem bem no mapa, porque isso facilita na hora da prova. A pergunta diz, relacione o tráfico de escravos com o poder centralizado. Ao se inserir no tráfico atlântico de escravizados, os reis ou chefes locais trocavam prisioneiros por certas mercadorias, o que os encarecia, mas mercadorias com armas de fogo e cavalo lhes permitiam o poder militar necessário para dominar a população e as cidades vizinhas, aldeias, resultando em poder centralizado, tá? O que nós estamos querendo dizer é que trocavam-se humanos por armas de guerra. No caso, nesse momento, que estamos falando de armas de guerra, seriam cavalos e armas de fogo, tá? Então, os comerciantes portugueses ficavam ricos e os reis aumentavam militarmente seu poder, facilitando ali o controle sobre essas regiões e também sobre as populações, ou seja, eles oprimiam as populações em troca desse material. Era um poder centralizado, né? Um poder imposto.
Pergunta 8. Explique as condições que permitiram a muitos homens e mulheres muçulmanos, alçás, que viviam no Sudão Central, nas bordas do deserto do Saara, acabarem na América, principalmente no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX. A pergunta quer saber o que essas populações que moravam ali bem na beirinha do deserto do Saara, né, do deserto, acabarem chegando na América. Como que saíram de tão distante? Qual a relação? Se eles eram muçulmanos, o que relação tem com a África? A grande entrada de muçulmanos na América, é a proposta de resposta, se deu à Guerra Santa. Nós já aprendemos que Guerra Santa, quando estudamos islamismo, é jihad. Essa Guerra Santa, nessa jihad africana, foi empreendida por líderes muçulmanos contra a prática que eles consideravam hereges dos chefes alçás, o que levou às muitas guerras, cujo resultado foi a venda de prisioneiros para negociantes escravizados nos portos africanos. Olha só, deixa eu voltar no mapa inicial para vocês entenderem bem o que a professora está dizendo para vocês, tá? Vamos lá? Vou mexer aqui na minha tela, ok. Ó, deixa eu voltar ao primeiro mapa. Deixa eu ver se ele vai me servir. Vai. A parte em roxo aqui é o que seria o norte. Só para vocês entenderem. Essa parte mais ao norte, ela foi profundamente convertida ao islamismo. E é essa parte norte que vai entrar em guerra contra uma parte da população ali presente, que são os alçás. Muitos desses africanos alçás se converteram ao islamismo. Porém, lembra que nós dissemos numa das aulas que foi criada uma liga árabe ali no norte, uma liga muçulmana, e esses caras, eles entendiam como infiéis a prática da religião africana. Só para assim dizer, a religião africana ainda hoje sofre aí, tem lá suas limitações e seus preconceitos, mesmo no Brasil multicultural, tá? Então, assim como aconteceu no passado, assim como acontece hoje, no passado africano, essa prática ela foi profundamente aí condenada pelos muçulmanos. E o que eles fizeram então? Entraram em guerra contra os africanos por conta da jihad. Eles queriam converter os africanos ao islamismo por um princípio jihadista, né, de convenção para a salvação da alma. E aqueles que eles não conseguiam converter vendiam como escravos. Já falamos também que os africanos eles eram contra a escravidão, entre eles árabes, mas negociavam aí, mas participavam diretamente do tráfico de escravos, ou seja, do comércio africano de escravos. Tá? Lembrando, o norte ele é muçulmano, diferentemente do centro que é muito mais cristão. Mas esses povos todos praticaram essas religiões todas praticaram aí o tráfico de pessoas, tá? Tá aí o resultado, né? Jihad. E pergunta 9. Por que a seguinte frase é falsa? O tráfico de escravos pelo Atlântico, levado a cabo pelos europeus, teve pouca ou quase nenhuma relação com as mudanças políticas e sociais na África Ocidental, pois eles permaneceram no litoral, né? Essa prática permaneceu no... Por que é falsa? Porque apesar dos comerciantes europeus não terem efetivamente entrado no interior da África, né, ficaram muito mais ali no litoral, a sua presença como compradores de homens e mulheres escravizados foi fundamental para que os povos com que eles negociavam aumentassem suas forças militares e seu poder de dominação sobre outros povos e territórios à sua volta para conseguir mais prisioneiros escravizados e mais negócios. Traduzindo em palavras simples, professora, qual a relação, então? A pergunta diz que os africanos e os europeus teve pouco ou nenhuma relação com as mudanças sociais e políticas na África. Falso. Por quê? Os europeus eles tiveram muita relação com os povos africanos escravizados. Eles tiveram muita relação. Deixa eu ver se tem um mapa aqui. Por quê? Vou explicar mostrando o mapa. Deixa eu voltar aqui no mapa para vocês. Cadê o mapinha? Mapinha da África, o mapa, ok.
Os povos, a resposta diz o seguinte, que os europeus, eles ficaram muito mais aqui no litoral da África, eles não adentraram na África, né, no continente, eles não entraram, não foram em regiões mais profundas, chegando aqui, por exemplo, na parte mais oriental, né, da África. Mas a presença deles no litoral foi suficiente para alterar todo o quadro sociopolítico da África. Por quê? Os caras traziam armas e equipamentos militares, como cavalo, por exemplo, para a África, e os reis africanos que negociavam a troca de material bélico, né, de material militar por humanos, fortaleceram seus poderes na África e dominaram os povos do interior do continente africano. Então, sim, os europeus têm responsabilidade direta com as mudanças econômicas, políticas que ocorreram na África do século XV ao século XIX. Eles têm total responsabilidade e participação nisso. Ah, professora, mas lá no interiorzão da África não tem presença europeia. Mas os caras que negociaram com eles aqui no litoral aumentaram o seu poder, né? Aumentaram aí o seu poder e dominaram outros povos. Então, sim, tem relação direta e eles têm responsabilidades em relação a isso. Eles participaram dessa mudança que ocorreu na África. E comente então a afirmação: o tráfico atlântico de escravos envolveu quase todos os povos da África Ocidental, mas em papéis bem diferentes. Bom, haviam pelo menos três categorias de sociedades envolvidas no tráfico de escravos: os reinos poderosos, os grupos independentes e as comunidades. Vamos trocar isso em miúdos. Os reinos poderosos controlavam os principais portos do litoral. E que reinos eram esses? Que portos eram esses? Oió, Benim e Daomé. Esses portos eram os mais importantes ali, portos do litoral africano. Repetindo, Oió, Benim e Daomé. Grupos independentes que invadiam suas aldeias e capturavam seres humanos, né, para vender aos negociantes dos grandes reinos. Então, entre os vários reinos haviam os grupos independentes, paramilitares independentes, por assim dizer, que capturavam outros humanos, literalmente, e vendiam a quem pagava mais caro. E ainda havia aquele terceira categoria que sofria com o tráfico de escravos, que eram as comunidades, que sofriam os ataques, pequenas cidades-estados ou aldeias com pouco poder militar e poder descentralizado. Então, na África, quando a escravização de humanos começou, o negócio de escravos foi iniciado na África, as comunidades que não tinham poder centralizado foram as que mais sofreram, porque ficaram à mercê daqueles que tinham poder militar e eram centralizados. Então, as comunidades e aldeias menores, ou mesmo cidades-estados um pouco militarmente ou economicamente mais fracas, sem poder centralizado, sofreram esses ataques e muitas dessas comunidades foram inteiramente dizimadas ou vendidas como escravos para o Brasil. Ficou claro? Bom, é isso aí, galerinha. Bom retorno de aula. Sejam bem-vindos ao 7º ano novamente. Iniciamos hoje esse segundo semestre e nos vemos na próxima aulinha, que já vamos estudar aí navegações. Um beijo no coração de vocês e fiquem bem, fiquem em paz. Tchau!